Bem, como eu falei no último post sobre mediunidade, dando algumas dicas, né, como elas acontecem para que possamos conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Vou falar um pouquinho mais sobre os tipos e as características das mediunidades. Vamos falar então do médium de cura, que aliás são raros. Nós temos, na atualidade, alguns médios de cura que conseguem, com a sua energia, com a sua mediunidade altíssima, curar pessoas das doenças físicas. Na atualidade, tem uma médium de Minas Gerais, Dona Isabel Salomão, que faz muitas curas físicas, que a mediunidade dela é voltada para esse sentido. Já tivemos no passado alguns médios de cura, reconhecidos pelo Brasil, Zé Arigó, e tantos outros. A energia desses médios é voltada para curar aqueles outros irmãos que estão doentes e necessitados. Temos o médium clarividente, que consegue ver espíritos. Esses médios, muitas das vezes, nem precisam se concentrar para ver, que até se conseguem não, eles confundem, muitas das vezes, os espíritos que eles veem com pessoas encarnadas. Chegam a se confundir com essas pessoas que têm essa clarividência fortíssima. Mas essa pessoa que eu conheço, infelizmente, não trabalha utilizando a mediunidade. E até hoje, pelo que eu sei, não desenvolve nem se preocupa com isso. Ela sabe que existem espíritos que muitas vezes precisam de ajuda, mas ela não quer utilizar a mediunidade. É um direito que ela tem, que é a liberdade de escolha. Tem outros que vê, dentro da clarividência, somente um vulto, somente um vapor. Quer dizer, como eu falei antes, no post anterior, tem variantes dentro do mesmo tipo de mediunidade. Isso depende de cada um de nós. Então tem pessoas que são clarividentes e vê somente vultos, vapores, silhuetas, às vezes só metade do corpo, geralmente a parte de cima, né, do busto. Esse é o tipo de médium clarividente. Tem o psicofônico, que é aquele que diz que recebe o espírito no seu corpo. Existe uma grande confusão quando as pessoas falam nesse tipo de mediunidade, quando fala que o espírito tomou o corpo de alguém. Aí o espírito entrou no corpo de fulano. Então vamos explicar um pouquinho isso, como isso procede. Na verdade, o espírito não pode tomar nem entrar no corpo de um ser humano, porque esse corpo já está sendo ocupado pelo espírito, ou seja, pelo espírito do médium. Então não tem essa possibilidade de acontecer fisicamente dessa forma. Então, em todas as mediunidades, mesmo essas de incorporação, que a gente chama de incorporação, que na verdade de incorporação não tem nada, o que acontece é que o espírito que quer fazer a comunicação, que quer fazer até a própria cura,
esse espírito se aproxima do irmão encarnado, do médium, por assim dizer. E seus perispíritos, tanto do espírito, tanto quanto do irmão encarnado, se aproximam, se tocam, por assim dizer, e é feita então essa comunicação, essa ligação. Mas para que esses espíritos, ou seja, esses perispíritos possam se aproximar, tem que haver afinidade entre o médium e o espírito. E as propriedades, que é o ectoplasma e tantas outras propriedades energéticas, para que se crie uma correlação entre o espírito e o encarnado, o irmão, o médium. Então, havendo essas combinações do espírito com o médium e com essas substâncias, ectoplasmas e outras energias, havendo essas combinações, se produz então a mediunidade, o efeito propriamente dito. Então, quando o irmão recebe, vamos botar um outro, e para produzir a manifestação psicofônica, aquela que diz que está incorporado, na verdade, esse processo, o espírito não entra no corpo do médium, mas sim se aproxima ao lado e faz essa combinação dessas substâncias, do ectoplasma e outras substâncias mais, para produzir o efeito, e ele começa a falar e entrega, de certa forma, ao espírito que quer fazer a comunicação, dá ele o direito de fazer a comunicação. Dentro do espiritismo, todos os médiuns, ou quase que todos, fazem isso conscientemente, ou seja, não entrega totalmente o domínio do seu corpo, do seu comando, a esse espírito que está querendo se comunicar. Dentro de outros campos religiosos, os médiuns, geralmente, entregam propriamente dito o corpo. Propriamente falando, permite que o espírito que quer fazer a comunicação domine o corpo. Daí a gente, em algumas religiões, vê que o espírito faz com que o médium tome certas atitudes, grite, fale alto. Muitos até tiram a própria roupa do corpo, agridem com palavras, ou mesmo, até mesmo fisicamente outras pessoas. Mas é uma mediunidade mecânica. Dentro da doutrina espírita, essa mediunidade mecânica não é bem vista e geralmente não se permite. O médium tem que estar, ainda que permita a comunicação, com o domínio e o controle do seu corpo, permitindo e filtrando tudo aquilo que lhe convém, sem prejuízo para ninguém. Tá? Então, o médium psicofônico ele atua dessa forma. Mas o pensamento do espírito, tanto no caso do médium psicofônico, tanto do médium que produz a psicografia, que escreve, tem, como é que eu poderia, a mente do espírito, que interliga a mente do médium, tem várias formas dele agir e de se fazer entender. É através do pensamento do espírito com o espírito do médium. Começa por aí. Mas pode-se processar que o espírito emita para o médium imagens que não são palavras. É interessante esse processo. Então, o médium que recebe as imagens traduz em palavras. Por isso, é um processo meio complicado, porque o médium ele tem que ter uma velocidade para expressar em palavras o que ele vê em imagem. E a imagem é muito mais rápida do que 1000 palavras. Isso também acontece na psicografia. Tem espíritos que mandam para os médios que vão psicografar imagens. E o médium já falar, já cria uma certa dificuldade para transcrever o que se vê. Imagina escrever, que é mais demorado ainda.
Por isso vê que os médicos psicógrafos geralmente escrevem rápido, para tentar, nesses casos, quando mandar a imagem para serem traduzidas por palavras, os médicos têm que escrever muito rápido para tentar descrever tudo, todas aquelas imagens. Não é somente esse processo, mas tem os espíritos também que falam, propriamente dito, ao ouvido do médium que está fazendo a psicografia. Ele falando, já para o médico que está fazendo a psicografia, ele pode escrever mais lentamente, porque ele está ouvindo. E tem outros processos que o espírito atua no membro, no braço, na mão do irmão encarnado, do médium. E esse tipo de uso do perispírito, né, querer utilizar o corpo físico, atuar diretamente, faz com que a escrita seja mais lenta ainda, com toda a calma possível, porque o médium permite que o espírito utilize seus membros e coisa e tal. Então, ainda dentro da mediunidade, mesmo sendo um tipo, tem várias variações de como ela se processa, como ela procede, etc. e tal. Então nós estamos vendo que a gente, às vezes a pessoa, fulano falou que é médio, mas ele sente isso, eu também sou médio e não sinto assim. Claro, nós temos variantes, cada um recebe de uma forma, e nós também encarnados nos afinamos com determinado tipo de espíritos, pelos nossos campos vibratórios, né? Não é só ectoplasma, tem os campos vibratórios. E pelos tipos de campos vibratórios, nós acabamos atraindo, né, esses espíritos que vibram semelhante a gente. E o que é mais fácil para todos poder fazer esse trabalho, essa comunicação, a espiritualidade sabe e vai utilizar o que nos é mais propício, né, por assim dizer. Agora, muita coisa interessante a falar é que muitas comunicações, sejam escritas ou faladas, as pessoas às vezes ficam na dúvida se veio da sua própria mente, ou se veio do espírito, ou se o espírito que assinou aquela mensagem, se é o espírito mesmo, é verdadeiro ou não. Então, posteriormente, nós vamos falar sobre essas questões que são importantes. Então, gente, fiquem com Deus e até o próximo pod.